Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O número de imóveis entregues ao banco para o pagamento da dívida em 2012 baixou 21% em relação ao ano anterior. As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto concentraram quase um terço do número de casas entregues em 2012, sendo que só no quarto trimestre o valor foi de 26%. A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária em Portugal divulgou, em comunicado, que no quarto trimestre de 2012 foram entregues cerca de 1.070 imóveis, menos 3% que no trimestre anterior, prefazendo um total de 5.500 imóveis entregues durante o ano de 2012, um decréscimo de 21% face ao ano transato. O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária lembrou ainda que no primeiro trimestre de 2012 tinha havido um aumento em relação ao ano anterior de 74%, mas a partir de abril o setor bancário passou a olhar para esse fenómeno de uma maneira completamente diferente. Passaram a fazer o que a Associação já defendia há 4 anos, que os clientes devem ter condições excepcionais para uma crise excepcional. Para esta mudança de atitude do setor bancário, a Associação aponta como hipótese a divulgação dos dados referentes ao primeiro trimestre de 2012 e uma sentença do Tribunal de Porto Alegre. Numa decisão considerada inédita em Portugal, o Tribunal de Porto Alegre decidiu em abril de 2012 que, ao entregar a casa ao banco, um casal ficou com a dívida totalmente liquidada. Lisboa e Porto concentraram quase um terço, 31% do número de casas entregues em 2012, sendo que só no quarto trimestre o valor foi de 26%. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Um incêndio seguido de 2 explosões fez 2 feridos graves num centro de reciclagem e abate de carros em Campo Valongo ao final da tarde de ontem. Os bombeiros voluntários de Valongo, ao chegarem ao local, depararam-se com 2 focos de incêndio, sendo um à superfície e outro numa fossa. O edifício onde se encontravam os serviços administrativos foi evacuado por precaução. Os 2 feridos, trabalhadores da empresa, tiveram de receber tratamento hospitalar. A Câmara de Matosinhos protestou contra o facto de os alunos da escola secundária Augusto Gomes terem aulas de educação física num parque de estacionamento, criticando a parque escolar por não assegurar transporte para equipamentos disponibilizados pela autarquia. Segundo o autarca, o pavilhão está em obras, mas a Câmara tem equipamentos disponíveis para que os alunos tenham aulas de educação física em locais próprios e não num parque de estacionamento. Rui Rio não garante a manutenção do emprego de todos os trabalhadores do Teatro do Campo Alegre. A questão foi suscitada pelo deputado da CDU, Artur Ribeiro, durante a Assembleia Municipal, que tinha incluída na ordem de trabalhos a extinção da Fundação Ciência e Desenvolvimento, que tem gerido o Teatro do Campo Alegre. A extinção daquele equipamento, que também gera o planetário, já foi aprovada pela Assembleia contra o voto contra da CDU. Resta saber o que vai ser dos respectivos trabalhadores, mais de 3 dezenas, segundo Artur Ribeiro. Os trabalhadores do planetário, esses, irão para a Universidade do Porto, que vai tomar conta daquele equipamento científico. A Direção-Geral do Património Cultural vai propor ao Governo a classificação do Mosteiro do Pedroso em Gaia como monumento de interesse público, informa o Diário da República. O processo de classificação do Mosteiro do Pedroso foi aberto em maio de 2011 e teve por fundamento quer o valor simbólico de um mosteiro do início do século XI, fundado antes da formação da nacionalidade, quer também o notável enquadramento agrícola e florestal que possui, que recorda a vida monástica beneditina. De acordo com o anúncio publicado, caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação será publicada depois em Diário da República. O Governo já confirmou que este ano, no dia de Carnaval, não haverá tolerância de ponto, à semelhança do que irá acontecer também com a tarde de Quinta-feira Santa. O Governo reforçou ainda que este princípio se vai manter
pelo menos durante a aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. Carnaval é sinónimo de folia. Este ano, a terça-feira de Carnaval é no dia 12 de fevereiro. A norte e sul, o Carnaval é assinalado um pouco por todo o país. Mas num país em crise, o Governo decidiu que este ano não vai conceder tolerância de ponto no dia de Carnaval, adiantando que esse princípio vai manter-se, pelo menos, durante a aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. O anúncio foi feito pelo Estado da Presidência, Luís Marques Guedes, que disse que o mesmo princípio se aplicará à tarde da Quinta-feira Santa, repetindo-se a decisão de não conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos. Já em fevereiro do ano passado, o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, tinha anunciado que em 2013 o Governo voltaria a não conceder tolerância de ponto no Carnaval. As tradições continuam, mesmo não havendo tolerância de ponto. Autárquicas 2013 recebeu o candidato do PS à Câmara de Baião, que é também líder da Federação Distrital do Porto, ao PS. Luís Carneiro falou de Baião e da importância das suas funções para o município, ao qual é candidato, e também abordou a candidatura de Manuel Pizarro à Câmara do Porto. A candidatura à Câmara Municipal do Porto, desde há muito que vem sendo trabalhada pelos militantes do Partido Socialista do Porto, pelos cidadãos que se identificam com o Partido Socialista e desde há cerca de 3 anos esta parte que o Dr. Manuel Pizarro trabalhou, fez um trabalho de proximidade com os militantes, mas também com os cidadãos e com as suas instituições representativas e é uma candidatura que, além de representar uma dimensão cívica da cidade, alguém que também nasceu, que aqui cresceu, que aqui se desenvolveu, que aqui fez a sua vida profissional. Trata-se de um médico com um reconhecido estatuto no Hospital de São João, teve desempenho de funções governativas do país e é alguém que pode dar um contributo significativo para que o Porto se volte a reencontrar consigo próprio. E, portanto, eu julgo que estavam todas as condições preenchidas para termos uma boa candidatura, uma candidatura de renovação, simultaneamente uma candidatura em sintonia com aquilo que é o pensamento do Partido Socialista do Porto e, por outro lado, uma candidatura aberta aos cidadãos da cidade que não se conformam com um rumo de esvaziamento progressivo do Porto no quadro da área metropolitana e também não se resignam e não aceitam uma candidatura exterior ao município do Porto, até uma candidatura que durante este tempo todo tudo fez para amesquinhar a cidade do Porto. O município de Baião não é um município de grande dimensão, também não é um município de pequena dimensão, no quadro de todos os municípios está classificado como um município de média dimensão. Mas o facto de ser Presidente de Câmara do município de média dimensão e liderar simultaneamente o Partido Socialista em todo o Distrito do Porto permite-me ter uma voz de isenção e de imparcialidade na defesa deste conjunto metropolitano e no conjunto da nossa região. Porque, caso contrário, e se fosse presidente de um grande município, naturalmente que os grandes municípios competem entre si. Faz lembrar um pouco a voz de Portugal no quadro da União Europeia. O facto do Presidente da União Europeia, da Comissão, ser um português, leva a que ele tenha a possibilidade de assumir um poder funcional, tal qual acontece hoje com um Presidente de um município como Baião. Porquê? Porque nós não estamos em disputa com os grandes municípios da área metropolitana. E o facto de não estarmos em disputa com nenhum dos municípios da área metropolitana confere ao Presidente da Câmara de Baião e, simultaneamente, Presidente da Federação Distrital, uma voz de interlocutor isenta, imparcial, que coloca em cima da mesa e, acima de tudo, o interesse da região e o interesse do nosso distrito. A Praça Lisboa está renovada e é neste momento o novo local comercial e de lazer da cidade do Porto. Convido a uma visita pela estrutura ondulante da praça. Está de cara lavada, mais nova, mais bonita, com novas valências. Esta é a remodelada Praça de Lisboa. As obras arrancaram com a primeira fase em 2010 e estão agora concluídas. Na conhecida Praça de Lisboa aparece agora uma rua comercial que une, por via pedonal, a Livraria Lelo aos Clérigos. No seu miolo, a praça até ganha um novo nome. Será conhecida como o Passeio dos Clérigos.
Ao todo, um investimento de 6 milhões de euros para transformar a praça que estava degradada e que agora foi reconvertida numa área com 3.600 metros quadrados que vai receber 10 lojas comerciais. Das 10 lojas fazem parte o X-Restaurante e um café. As restantes 8 serão destinadas a artigos de moda e de lazer. Para além das lojas, a superfície da praça, com uma forma ondulada, vai convidar portuenses e turistas a um tempo de descanso e contemplação. Nos dias que correm, não é fácil encontrar um olival na cidade como aquele que foi aqui erguido. É um traço da tradição e do passado da própria praça, que dizem foi outrora um olival que o arquiteto Pedro Balonas, autor do projeto, quis preservar. São 50 as oliveiras que vão fazer sombra nos dias de maior calor no Porto e dar cor verde a todo o betão que se levantou para a reabilitação da zona. A obra tinha data de conclusão prevista para 2011, mas tal não foi possível. Foi mesmo 2012 o ano em que a praça renasceu para a cidade. Um novo espaço para o comércio de rua, para o lazer, para o encontro. Uma esplanada para os clérigos e para as galerias, um espaço já obrigatório para alguns e certamente mais um símbolo para a cidade do Porto. As notas do euro vão ser renovadas. A primeira a ter uma cara nova e sistemas de segurança mais modernos é a nota de 5 euros que entra em circulação já em maio. O euro já circula há 11 anos. Em 17 países, estima-se que cerca de 322 milhões de pessoas usem a moeda, que se tornou o símbolo da integração europeia para efetuar pagamentos. A partir de 2013, as notas do euro vão começar a sua renovação de forma ascendente, ou seja, a partir da nota de 5 euros. Por isso, não se admire, mas esteja atento se uma nota de 5 euros, como esta, lhe for parar às mãos. A segunda série de notas do euro é designada Europa, pelo facto de alguns dos seus elementos de segurança conterem um retrato de Europa, a figura mitológica grega que deu origem ao nome do continente. A 2 de maio entra em circulação a nova nota de 5 euros, que traz consigo algumas novidades. Integra, por exemplo, elementos de segurança melhorados, que têm em conta os avanços tecnológicos e ainda novas medidas de segurança no domínio da produção de notas. Na marca de água, que caracteriza as notas do euro, poder-se-á encontrar a figura mitológica Europa. Para já, as alterações serão apenas nas notas, ou seja, mantêm-se as 8 moedas do euro com uma face comum e outra respectiva ao país de emissão. E vamos agora ao nosso comentário no Jornal Regional. Comigo tem Ricardo Bexiga. Ricardo, boa noite, obrigado pela sua presença. Começamos com a reforma do Estado anunciada pelo Primeiro-Ministro, mesmo sem consensos. O país pode esperar por um consenso? Eu penso que o consenso é essencial. Sem um consenso, uma reforma desta amplitude, com as consequências tão graves do ponto de vista da sociedade e do modelo de sociedade que Portugal até agora esteve, sem esse consenso vai ser muito difícil motivar os portugueses para aderirem a esse consenso. Portanto, é muito estranho que o Primeiro-Ministro tenha feito ontem as declarações de que avançará com esta reforma do Estado, mesmo que sem consensos. Ou seja, uma reforma feita às pressas? Eu não sei se é uma reforma feita às pressas, é com certeza uma reforma feita em segredo, em salas fechadas, como assistimos também esta semana, onde os jornalistas não podem captar imagens, onde nós também não compreendemos quem é convidado para participar nesta reforma. Temos a vaga ideia que é uma reforma discutida apenas com empresários e com financeiros. Ora, uma reforma desta natureza que vai, de facto, condicionar o nosso futuro nos próximos anos tem que ser discutida com os parceiros sociais, de forma transparente e aberta, ouvindo os partidos políticos da oposição, de forma a criar uma mobilização global dos portugueses para esta mudança, que é uma mudança que, além de ser de forma, de organização, existe também uma mudança cultural, de comportamentos e de forma de estar do povo português, que se não perceber porque é que se está a fazer esta reforma, dificilmente vai aderir. Acha que, tal como disse, os partidos da oposição deveriam ter tido outro papel nesta reforma do Estado, nesta elaboração da reforma do Estado? Com certeza, até porque essa reforma do Estado vai ter que necessariamente passar pela Assembleia da República e sem os votos da oposição
num conjunto de áreas onde constitucionalmente é necessária uma maioria qualificada, dificilmente esta reforma irá para a frente e cada vez mais nos apercebemos que, se calhar, esta reforma é mais um corte dos tais 4.000 milhões de euros que o Governo quer avançar no Orçamento Geral do Estado e menos uma efetiva reforma da organização do Estado, com tudo aquilo que é necessário repensar do ponto de vista do nosso futuro próximo. No entanto, Pedro Passos Coelho diz: estamos condenados a ser bem-sucedidos neste processo de reforma. São palavras positivas, também, digamos assim, de incentivo. Eu acho que é sobretudo uma declaração de incapacidade e quando ele diz que estão condenados, eu penso que ele pensa sobretudo no Governo. O Governo assumiu como único caminho esta reforma, esta lógica liberal de Estado mínimo, de corte sucessivo de um conjunto de direitos sociais e de serviços públicos que eram essenciais à qualidade de vida das pessoas. Se não funcionar, o Governo está claramente condenado. Acha que estas reformas devem, de facto, ser feitas, mas não devem ser feitas apenas para contentar os credores que ajudam o país? Não, e com certeza que sim, Helena, e sobretudo não devem ser reformas ideológicas. É curioso que normalmente a palavra revolucionário é muito aplicada à esquerda. Mas o que eu entendo neste momento é que este Governo está, de facto, com uma revolução à direita, porque em lugar de reformar, o que está a fazer é quebrar com um modelo de sociedade que até agora foi construído por todos, e por todos significa todas as forças políticas que alinharam na construção desta sociedade e deste modelo de organização que temos, um corte absurdo, sem sequer uma justificação plausível para além da questão financeira, para construir uma sociedade nova. É uma revolução de direita, é uma revolução liberal que está em curso. Já há pouco falou nos 4.000 milhões de euros. Acha que funcionam como um detonador nesta decisão? Eu penso que é o grande motivo, isto é, o Governo não está preocupado em criar de facto um Estado mais eficiente, mais eficaz, não está também preocupado em discutir no fundo qual é a organização que o país precisa ter para ser mais eficiente e para ser capaz de responder aos desafios que tem pela frente, está preocupado em cumprir um elemento financeiro de um acordo que estabeleceu com os parceiros da Troika e que está a ter grandes dificuldades em conseguir levar para a frente sem um corte extraordinário desta dimensão, com as consequências que nós já antevemos aqui neste comentário. O discurso do Primeiro-Ministro, sem nunca esquecer também a defesa do Estado Social, diz que podemos defendê-lo, o Estado Social, na medida em que formos capazes de o reformar de acordo com os recursos da nossa economia. Bom, eu acho que é caso para dizer, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Porque enquanto o Primeiro-Ministro tem essas declarações, o que é certo é que todas as medidas são medidas de corte, sem um equilíbrio e uma sensibilidade social, sem se perceber sequer qual é a estratégia e qual é o objetivo desta reforma, para além do elemento financeiro. E, portanto, penso que assim será difícil conseguirmos perceber também o que é que, para além dessas palavras, o Governo pretende fazer nos próximos tempos em Portugal. Muito bem, ficamos então, segundo as palavras de Ricardo Bexiga, nesta indecisão daquilo que o Governo quererá fazer ou não. Passamos para já ao nosso segundo tema, em que Portugal já recebeu 80% da ajuda financeira externa. Sim, que significa em termos financeiros cerca de 65,6 mil milhões de euros. Isto também impulsionado então por uma questão que na semana passada veio a público, as transações e o valor da moeda. É verdade, portanto temos também aqui diferenças cambiais que elevam o valor na prática, traduzido em mil milhões de euros. E a grande questão que nós neste momento colocamos é: para onde é que foi tanto dinheiro? O que é que foi feito a tanto dinheiro? Porque do ponto de vista... Onde foi aplicado? Onde foi aplicado. Sabemos que cerca de 5 mil milhões e meio foram utilizados pela banca. Falta tudo o resto. E, portanto, os portugueses que tantos sacrifícios têm feito, as empresas que tantas dificuldades estão a passar, a economia que está num ciclo recessivo, porque foi de facto necessário aplicar um valor muito elevado no pagamento dos juros deste empréstimo, as pessoas hoje questionam-se para onde é que foi este dinheiro. E essa é a grande dúvida que nós, de facto, temos que apresentar ao Governo, porque em todos os comentários que assistimos acerca deste apoio financeiro externo, não se consegue compreender o que é que está a ser feito este dinheiro. E acho que os portugueses merecem... Onde é que está a ser aplicado? Exato. O que é que está a ser feito este dinheiro? E, portanto, onde é que está a ser aplicado? Para onde é que está a ser canalizado? E os portugueses precisam ter uma resposta a estas perguntas. Precisamente nós já temos esta parte, 80% da ajuda externa financeira. Começamos precisamente 2013 com mais cortes.
Exatamente, e portanto o que nós hoje questionamos é se cerca de 80% desta ajuda financeira já foi aplicada. As consequências são estas que nós estamos a ver, uma recessão fortíssima do ponto de vista económico, cortes sociais brutais, uma situação do ponto de vista económico que está, de facto, numa situação sem esperança. O que é que vai surgir? O que é que o Governo vai fazer agora? Se com este dinheiro que entrou não conseguiu, de facto, os objetivos, que eram os objetivos de reformular toda a economia nacional e reformular o Estado, pelo contrário, está a ameaçar com mais cortes, o que é que vai ser o futuro? Faltam 20%. Muito pouco, muito pouco. Exatamente, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco temos, portanto, para receber. Se com esta dose tão elevada de injeção financeira o país está como está, não se conseguiram atingir os objetivos que foram desenvolvidos pelo Governo, com a pequena tranche que agora nos falta receber, vai ser muito difícil dar a volta a esta situação. Mas, no entanto, mantêm-se os prazos para o pagamento desta dívida? Claro, aliás, são retidos pelos nossos credores, logo que pagam, fazem uma retenção dos juros e, portanto, se há alguém que não é prejudicado, são os credores, que tratam claramente bem dos seus interesses, não fossem eles, claro, instituições financeiras muito rigorosas nestas matérias com juros e com as dívidas dos Estados que usufruem da sua ajuda. Muito bem, se já recebemos 80%, falta receber 20%. Outra questão se levanta. É preciso começar a pensar no pós-Troika. Claro, e é esse discurso que o Governo não consegue fazer, com muita preocupação de diversos membros também do PSD e do próprio PP, que cada vez se distancia mais deste Governo. Assistimos inclusivamente a um assessor do Presidente da República, um ex-assessor do Presidente da República e atual secretário-geral do PSD, o Dr. Moreira da Silva, a reclamar, de facto, uma política pós-Troika. Mas quem tem que dar essa resposta é claramente o Governo e os partidos que o apoiam. Muito bem. A pensar já no pós-Troika ou não, passamos para o nosso terceiro tema. Contágio da crise europeia chega a Portugal, ou seja, ano novo, problemas É uma má velhos. notícia, sobretudo porque esse contágio vem de um parceiro que é um parceiro fundamental para a economia portuguesa, que é a Alemanha, que tem neste momento uma projeção de quebra do seu crescimento de 4% ao ano para 2% ao ano. Soubemos também no início do ano que a França está em vias de entrar em recessão. São os mercados fundamentais do ponto de vista europeu das exportações portuguesas, que, como se sabe, têm aguentado um pouco os resultados positivos, alguns dos poucos resultados positivos da economia portuguesa e, portanto, este contágio aos países que são os motores económicos da Europa vai com certeza ter um impacto muito negativo nos resultados económicos a curto prazo de Portugal e especialmente das empresas. Portugal aqui a ser fortemente afetado. Fortemente afetado e, portanto, Portugal e as empresas portuguesas ou fogem rapidamente dos mercados tradicionais da Europa e, designadamente, para os mercados asiáticos e para a América Latina, ou corremos o risco desta recessão que é provocada pelo mercado interno ser agravada pela recessão que agora o mercado externo está também a dar sinais. Mas Portugal não será o único país a ser afetado, o único país da Europa a ser afetado. Não, certamente. nós não temos um problema nacional, nós temos um problema europeu. E ou há uma solução europeia, ou os países mais pobres que já sentiram todo esse problema, designadamente do ponto de vista de concorrência com os grandes países emergentes. E que pela sua fragilidade, pela sua pequenez, se sentiram rapidamente essa crise, está-se a estender agora aos países grandes e, portanto, se calhar pode haver aqui uma boa notícia. É se os países mais fortes começarem a perceber que a crise também vai chegar a eles, seja a alavanca necessária para que haja finalmente uma solução europeia para este problema. O emprego é comum certamente a todos estes países. Esta é uma questão importante de solucionar. Não, com certeza, porque sem emprego não há fluxos financeiros, as famílias não têm dinheiro para consumirem e é o consumo deste grande mercado interno que sempre suportou a força económica da Europa. E se esses fluxos económicos começarem, de facto, a quebrar, e estão a quebrar, como vimos em França e na Alemanha, temos um sinal muito negativo, que é a discussão, neste momento, no âmbito do governo conservador inglês, que ameaça consecutivamente que quer sair da Europa. E, portanto, nota-se que também a economia inglesa está, de facto, fragilizada por esta situação. Iremos ter, de facto, aqui uma situação também, do ponto de vista do emprego, muito complicada, com repercussões imediatas a nível do desenvolvimento económico da Europa como um todo. Como é que fica a situação para 2014?
Bom, em Portugal, uma vez que a França e a Alemanha estão também a entrar num período de recessão. As projeções das instituições económicas internacionais são cada vez piores. Seja da OCDE, seja da União Europeia, todas as perspectivas do ponto de vista de crescimento, de desemprego, de exportação dos produtos europeus são muito negativos, estão a agravar-se e, portanto, eu penso que nada de bom nos espera, a não ser que haja um murro na mesa e, de facto, a Europa finalmente consiga perceber que ou resolve o problema como um todo ou todos vão sofrer do mesmo problema que os países mais pobres já estão a sentir. Muito bem, aqui então o contágio da crise europeia, que também, certamente, e obviamente afeta Portugal. E passamos agora para um tema regional, a fábrica de cerâmica de Valadares com liquidação controlada. É uma notícia também nada agradável, sobretudo preocupante porque a Cerâmica Valadares era uma marca muito importante no quadro da economia regional do Norte e infelizmente o que nós vemos é que enquanto o Governo se preocupa com reformas do Estado, com cortes sociais, com pagamento aos seus credores externos, esquece a economia real, esquece as empresas que criam emprego, esquece as empresas que conseguem, pela marca que criaram ao longo dos anos, ter alguma capacidade exportadora e, portanto, isto é um sinal muito negativo e traduz, a meu ver, um conjunto de opções erradas que este Governo está a tomar, deixando as empresas nacionais, a economia nacional, a descoberto num quadro concorrencial muito complicado, esquecendo que são estas empresas que criam um emprego e que são essenciais ao desenvolvimento económico do país, olhando apenas, se calhar, para um formalismo de organização e de estrutura social que, neste momento, não deveria ser a prioridade. Em termos legais, como é que funciona esta liquidação controlada que se fala aqui, não é? Neste novo plano de insolvência da Cerâmica de Valadares? Significa apenas, numa linguagem mais crua, que a Cerâmica de Valadares, em lugar de fechar já, vai fechar muito devagarinho, eventualmente para acautelar alguns dos ativos estratégicos que esta empresa tem, que são muito importantes, designadamente a marca, designadamente uma carteira de clientes, que pode interessar a muita gente e que, em vez de ser rentabilizada num quadro de um programa de sustentabilidade e de reorganização da empresa, vai com certeza ser comercializado para outros credores que vão depois rentabilizar estes ativos estratégicos e, infelizmente, mais uma vez, os trabalhadores vão ser os principais prejudicados com estas medidas. Ou seja, é praticamente ou totalmente inviável a recuperação da Cerâmica de Valadares? Parece que sim, até porque a banca, que designadamente um banco comercial, que é o principal credor desta empresa, não tem demonstrado qualquer interesse em fazer parte da solução, está apenas a fazer parte do problema e, a nível do Estado, designadamente do Ministério da Economia, não tem havido a pressão necessária para que os credores sejam não parte do problema, mas parte da solução, obrigando-os, de facto, a ser parceiros na recuperação de uma empresa que é essencial, designadamente em Vila Nova de Gaia, porque cria cerca de 300 empregos e, acabando 300 empregos, é, de facto, um conjunto muito grande de famílias que vão ser afetadas com esta medida. E era também um problema que já se arrastava há algum tempo. Arrastava e sem solução. Aliás, o problema em Portugal das insolvências é que quando uma empresa tem um caminho da insolvência, que pode acabar em recuperação, infelizmente, de uma forma inexplicável, nunca acaba em recuperação, acaba sempre em insolvência. E foi o caso então da Cerâmica de Valadares. Perdeu-se aqui também uma marca. Uma marca que tem importância não só no mercado nacional, mas que tem também importância no quadro do mercado internacional e que podia ajudar e ser uma alavanca no restaurar deste tecido económico tradicional aqui da região norte. Muito bem, então. Terminamos, infelizmente, com mais notícias, neste caso para a Cerâmica de Valadares. Voltamos a ver-nos para a semana. Muito obrigado. Quanto a nós, ficamos com o tempo para amanhã. E em todo o país é esperada chuva. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 13. Lisboa terá uma máxima de 16 graus e uma mínima de 15. E em Faro a máxima será de 17 graus e a mínima de 14. É tudo por hoje, já sabe. A informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.